Ó, bom dia. Roupa de cama retirada. Agradecendo primeiro ao sol, o astro-rei, né? O astro-rei que muitos idiotas achavam que ele estava quietinho, né? Poluindo os rios, desvastando as nossas florestas, poluindo, mas ele sempre esteve lá. Foi só a mãe natureza dar um puxão de orelha, né, no ser humano, e as nuvens permitiram a passagem dele. Obrigado, meu Deus, obrigado, astro-rei, o sol, que a lua venha de forma maravilhosa essa noite. E aí eu venho falar de quem, né? Eu venho falar do ser chamado, em alguns aspectos, humanos, né? Parece meio rotineiro às vezes as minhas conversas, mas elas têm um sentido de experiência, né? Que a gente tem que transmitir para as pessoas. Eu hoje recebi uma frase do Charlie Chaplin, Carlitos. Eu ali na Avenida São João, com 6, 7 anos de idade, eu ficava vendo um cara com a sua bengalinha ali rodando, bigodinho, aquele chapéuzinho, aquela roupa preta, aquela gravata preta na camiseta branca, o sapato dele. Charlie Chaplin. Que história! Que história! Primeiro, Deus abençoar uma memória daquela em plena guerra existente na época. E o cara extremamente criativo e deixando para a história várias imagens de posicionamentos dignos. Várias imagens de posicionamentos dignos. Ele, apesar de ser da área de cômica, né? Na área de filmes, televisão, artes visuais, essas coisas todas, ele era um grande líder. Era um grande líder, como Nelson Mandela, como Martin Luther King, como Gandhi, como os grandes pensadores mundiais, né? Mao Tse Tung, né? Por que não? Mao Tse Tung, olhando aquelas plantações de arroz nas montanhas da China, ele falava: isso aqui vai ser o país do futuro. Até a gente fala de líderes que recente, né? Como o John Kennedy, o irmão dele também, enfim. A gente tem que buscar na nossa memória. E atual, um grande líder brasileiro que está na nossa memória fresca ainda, né? Ainda bem, graças a Deus. E que tem que ser valorizado muito. Muito. No Chile, me vem na memória, Salvador Allende. Grandes outros líderes que às vezes tinham um viés um pouco mais voltado, deixa eu olhar aqui para cá, para a esquerda, né? E que tiveram 6 horas de discurso na ONU, se eu não me engano, em 1966. E muita gente nem sabe quem foi,
qual era a filosofia dele e criticam. Falar desses grandes líderes é você olhar para aquele cidadão, padre, que dá comida na mão das pessoas na Praça da Sé, que olha no olhar de cada semelhante desse. Esse é um grande líder. Esse é um grande líder. Que foi criticado por fascista, gente que não tem cérebro, não tem nem qualificação. Vereadores que quiseram proibir e mandar a prefeitura colocar embaixo dos viadutos obstáculos para os caras não poderem dormir no Ibirapuera. Cara, esse é lixo de gente. E que tem seguidores que são outros lixos. Porque uma comunidade acha que vai ficar impune por ter agido desse jeito, esquece, velho. Esquece. Isso é individualmente, é a cidade, é a gente de baixo nível que segue esses caminhos, às vezes por interesse em postular cargos, né? Outros dentro das religiões, que a gente sabe que é muito forte esse segmento na política brasileira, mas que não é uma ideologia, é um interesse excluso, né? É um interesse excluso. Enfim, essa galera que acha que vai ficar impune, quando você tem um lugar para dormir, um lugar para acordar, um lugar para tomar café, um lugar para trabalhar ou em home office, ou tem um carro e sai para trabalhar, até com um pouquinho de flexibilidade de horário, e entra num carro que ele é muito mais inteligente do que você que está no volante, onde você pega uma máquina dessa e acha que é dono da rua, é dono da situação, é o que acontece. O cara quer ultrapassar na contramão, causam acidentes gigantescos, né? E tem gente que quer colocar mais carro na rua. Ah, cara, vai a pé, tio. Vai de bicicleta. Pega aí o transporte público. Cobra do poder público uma agilidade melhor no transporte público. Fale com o dono da sua empresa que você trabalha, flexibilizar o horário de funcionários. Hoje nós estamos em momentos de flexibilizar. Porque na realidade o cara hoje trabalha numa grande empresa, mas ele é escravo. Ele tem que cumprir horário, tem que cumprir metas, tem que levar os problemas para casa. E essa faixa aí de 20 aos 50 anos. Eu cheguei aos 66, graças a Deus. Lutando muito, dignidade, me esforçando até hoje, me esforço muito. Tenho uma atividade de rua com bicicleta, entregas. E essa molecada que não sai do carro, não sai do escritório, não tem tempo para fazer ginástica. Se faz ginástica é justamente para entrar numa vibe de vaidade, né? Vibe de vaidade. Quando é que vai ter a vaidade cultural? A vaidade mental?
Não é para saber mais do que o outro, não. É para saber como que anda o outro. Historiando Ivandir que voa.